Capítulo 5. A Princesa Perdida. Amenirdiz, princesa perdida de Zerzura, estava sonhando com o dia em que perdeu seu nome e a si mesma. Ela estava encolhida em sua esteira tecida no prédio reservado para as escravas domésticas, seu chale cinza feio enrolado ao seu redor, apesar do calor úmido da noite chuvosa africana. O sonho era tão real, tão detalhado, que era como se ela estivesse revivendo aqueles momentos horríveis, exatamente como haviam acontecido. Ela se mexeu no sono, suas mãos se fechando em punhos, agarrando dobras do chale enquanto o sonho se desenrolava. Ela estava de volta à savana aparentemente interminável da terra que seus guias nativos haviam chamado de Etiópia, parte de sua pequena caravana, caminhando com o rosto voltado para o sol poente, cheia de desespero silencioso. Ela havia liderado uma caravana de seu povo em uma peregrinação que se provara inútil e dolorosa para sua antiga pátria de Ku, o país que os homens agora chamavam de Núbia. Ela tinha tanta certeza de que, se fosse a antiga pátria, os deuses ajudariam a encontrar seu pai e irmão desaparecidos. O pai da princesa, Faraó Taarca, havia deixado sua ilha escondida 5 anos antes, buscando um remédio para curar seu irmãozinho, príncipe Aniba, que morreu 3 meses após a partida do rei. Taarca nunca retornou. 1 ano depois, seu irmão de 14 anos, príncipe Shabaco, desaparecera, deixando um bilhete dizendo que havia saído em busca do pai desaparecido. Ele também não retornará. Amenirdiz lamentava por seu irmão desaparecido todos os dias, até que uma manhã acordou com uma visão de sua antiga pátria como era retratada em seus pergaminhos de registros. Não havia contato entre os exilados ocidentais e aqueles que permaneceram em Ku, nenhum contato por mais de 3.000 anos. Talvez fosse hora de curar feridas antigas, de se reunir com seus primos distantes. Sua mente cheia com a visão, a princesa se convenceu de que, se fosse ao templo mais antigo de Apedema e orasse lá, o deus lhe concederia conhecimento do destino de seu irmão e pai. Ela sentia certeza de que Shabaco ainda vivia. Certamente, se ele tivesse morrido, ela saberia. Eles haviam sido próximos, tão próximos. E agora seus sonhos estavam destruídos. Ela caminhava pela savana aparentemente interminável, ignorando a dor em seus pés cansados. Pelo menos a savana era melhor do que o grande deserto que eles haviam cruzado para chegar ao grande rio, o Nilo. Amenirdiz tentava se convencer de que nem tudo estava perdido. Ela havia apostado nessa missão, e perderá, mas pelo menos agora estava a caminho de casa, e o deserto ficará para trás. Ela voltaria para a cidade brilhante, para a bela Zerzura, onde sua mãe, Rainha Ti, esperava ansiosamente por seu retorno. Pegando a ponta de sua sandália em uma pedra, a princesa tropeçou, e seu guarda-costas eunuco, Tarek, rapidamente afirmou. A princesa lhe deu um sorriso cansado de agradecimento. Ele era tão fiel, sempre ao seu lado, com ele, ela se sentia completamente segura. Tarek era o homem mais alto e largo do grupo. Amenirdiz era alta para uma mulher, mas sua forma maciça se elevava sobre ela. A princesa suspirou. Todos eles haviam tido grandes esperanças para essa expedição, apenas para vê-las frustradas. Sua jornada da costa oeste havia levado 2 longos e cansativos meses. Primeiro, eles se aventuraram para o interior, e então os guias nativos que contrataram os levaram para o sul, para evitar o máximo possível do grande deserto. Finalmente, eles viajaram para o norte, contornando o Nilo, para chegar à terceira catarata. Eles sabiam que seu destino, a cidade de Kerma, ficava logo ao sul da terceira catarata. Eles estavam cheios de expectativa e alegria enquanto caminhavam aqueles últimos quilômetros, ansiosamente esperando pelo primeiro vislumbre da lendária cidade de seus antepassados. Amenirdiz havia imaginado a cidade movimentada como era retratada em seus pergaminhos antigos, os massivos defufas construídos de tijolos de barro, elevando-se como montanhas artificiais de topo plano, o palácio do faraó, os templos, os edifícios municipais, as residências redondas da população e, nos arredores, os montes circulares maciços marcando os locais de sepultamento dos faraós que haviam passado para a próxima vida, toda a grandeza que fazia parte de sua herança antiga. O sumo sacerdote, o velho Pi, mal conseguia conter sua empolgação. Pela primeira vez desde seu êxodo há quase 3.000 anos, os descendentes de Kerma estavam retornando, ansiosos pelo encontro com seus irmãos orientais. Mas, em vez de palácios, templos e multidões de pessoas, eles encontraram nada além de uma ruína muito deserta. Amenirdiz suspirou novamente, percebendo que seu ritmo havia diminuído, e assim, todos haviam diminuído para acomodá-la. Determinadamente, ela alongou e acelerou o passo, e o grupo acelerou o ritmo. 2 dos guerreiros sacerdotes a precediam, e os outros 2 caminhavam atrás dela. Suas 2 criadas a flanqueavam. Atrás dos sacerdotes, arrastavam-se os escravos de bagagem. O contingente pessoal de guardas da princesa cercava o grupo, seus arcos prontos, flechas encaixadas, espadas soltas em suas bainhas. Enquanto caminhavam, seus olhos treinados vasculhavam cada tufo de vegetação, cada grupo de árvores ou afloramento de rochas em busca de possíveis inimigos. Amenirdiz podia sentir o cheiro da vegetação sob seus pés enquanto caminhavam, e o odor pungente da humanidade encharcada de suor. Ela havia enrolado um lenço ao redor da cabeça para protegê-la do sol, mas mesmo com ele atravessado na testa, gotas ainda se acumulavam, pingando por seu rosto. Toda vez que ela umedecia os lábios, sentia o gosto de sal. O grupo havia parado para descansar quando o sol estava no alto, em seu ponto mais forte, mas mesmo agora, com ele misericordiosamente baixo no céu, ela ainda se sentia como se estivesse enrolada em uma capa de lã, deitada diante de uma fogueira rugindo.
Todos estavam suando, não apenas os escravos de bagagem. Eles não tiveram aviso nenhum. Um momento eles estavam caminhando sobre o rico gramado da savana. No próximo, um som estranho como um estalo agudo de trovão dividiu o ar. Um de seus guardas caiu como um animal sacrificial diante da faca de um sacerdote. Ele jazia estendido, silencioso, imóvel. Amenir disparou, olhando, incapaz por um segundo de conectar os dois eventos, o som, depois a morte do guarda. Amenemhet, comandante dos guardas, gritou uma ordem. Seus homens se moveram para posições defensivas, lanças e arcos prontos. Outro som de trovão atingiu o ar. Outro guarda caiu. Abaixem-se, gritou o comandante. Todos para baixo. Amenir descongelou, incapaz de se mover. Tarek a agarrou e a jogou no chão. Ela ofegou, o ar saindo de seus pulmões pela força da aterrissagem. O eunuco descansou sua enorme mão entre suas omoplatas, segurando-a imóvel, embora, após finalmente recuperar o fôlego, ela recuperasse os sentidos o suficiente para não lutar. Cautelosamente, ela ergueu a cabeça um pouquinho, percebendo que todo o grupo jazia de bruços, as altas gramíneas ondulando com o distúrbio causado por seus corpos. O que acabou de acontecer? Ela se perguntou, atordoada. 2 homens, mortos, e nenhum sinal de uma arma. Os deuses estão irritados conosco? Eles enviaram raios invisíveis para nos abater? Por um momento, ela se perguntou se deveria se levantar, se oferecer ao deus ou deusa irritado e implorar para que poupasse seu povo. Ela explicaria que a responsabilidade pela jornada à Kerma original era dela. Se os deuses estavam irritados porque os descendentes da antiga Kerma haviam pisado em solo outrora sagrado, que descarregassem sua fúria nela, e somente nela. Mas isso não fazia sentido, ela percebeu um momento depois. Seu grupo havia oferecido todas as orações corretas, feito o sacrifício apropriado e, de todas as maneiras, sido reverente, mesmo que a outrora poderosa cidade agora não fosse nada além de terra, areia e rocha, salpicada de cacos de cerâmica e ruínas. Os massivos defufas, os templos antigos, ainda se elevavam como enormes pilhas de entulho de tijolos de barro acima da planície, vítimas da erosão e do vento. Em alguns lugares, era possível para o olho traçar o contorno da muralha da cidade, ou de alguns dos edifícios maiores, mas na maioria das vezes era apenas o solo salpicado que insinuava que outrora humanos haviam vivido lá. Os enormes túmulos de sepultamento insinuavam que os reis há muito mortos ainda se destacavam como inchaços acima do chão, mas, a menos que se soubesse o que eram fáceis de ignorar. O tempo havia reduzido a capital da cidade de Kerma, coração e alma do Império de Ku, a entulho e memórias, nada mais. Não havia deuses lá para irritar. Além disso, se houvesse poder sendo usado aqui, seja por deuses ou humanos, seu bracelete lhe diria. Amenirdiz tocou o bracelete, a faixa sagrada portando a imagem estilizada de um leão destacado em gemas verdes, pedras que eram lascas do coração de Zerzura em si. O bracelete assegurava de que o que quer que tivesse causado as mortes daqueles guardas, não havia sido mágico em origem. Então, se os deuses não estavam distribuindo morte do ar rarefeito, quem estava? Deitada na savana, Amenirdiz cautelosamente separou as gramíneas com as mãos, tentando espiar através delas. Seu coração parou, depois acelerou como um cavalo em pânico quando ouviu uma voz humana gritando algo em uma língua que ela não entendia. Homens? Homens têm esse poder, de matar à distância como deuses? Virando a cabeça, ela trocou um olhar com Tarek. Ele a encarou, depois apontou com o queixo para a direita dela, e sussurrou, rasteje, em uma voz baixa para os ouvidos dela apenas. Em resposta, ela balançou a cabeça, seus pesados brincos de ouro balançando contra suas bochechas escuras, depois sacou sua adaga. Eu não abandonarei meu povo, ela pensou ferozmente. A expressão de Tarek escureceu ao ler sua determinação, depois ele balançou a cabeça enfaticamente, repetindo o comando. Novamente, a princesa balançou a cabeça. Algo tocou seu tornozelo, e foi tudo o que pôde fazer para não gritar e pular. Olhando para trás sobre o ombro, ela viu o sumo sacerdote, o velho grisalho Pi, franzindo a testa urgentemente para ela. Quando seus olhos se encontraram com os dele, ele assentiu enfaticamente e balançou a cabeça para a direita, articulando, vá. Não, ela articulou de volta. Pi apertou seu tornozelo novamente, depois seu dedo se moveu, traçando símbolos em sua língua na pele dela, um de cada vez. Ela fechou os olhos, concentrando-se, tentando visualizar a mensagem. O Deus ordena. Amenirdiz piscou, depois deu a Pi um olhar e um aceno relutante. Ela começou a rastejar pelas altas gramíneas da savana, rumando para a direita. Foi difícil. Tarek veio atrás dela, guiando-a com toques leves nas solas de suas sandálias para virar à direita ou à esquerda. Ela não ousava se erguer sobre as mãos e joelhos, porque somente quando jazia deitado o gramado era alto o suficiente para escondê-la. Os caules da grama faziam cócegas e estavam vivos com vida de insetos. A sujeira grudava em seu corpo suado, e o esforço de se puxar para frente, deslizando sobre o chão de barriga, logo a deixou encharcada de suor. Ela coçava até achar que enlouqueceria, mas não podia parar. Seu corpo machucado clamava por descanso, mas ela sabia que Tarek e os outros estavam atrás dela, e eles contavam com ela para liderá-los, então ela continuou se movendo. Quando ela alcançou o perímetro externo de seu grupo, teve que rastejar entre 2 de seus guardas. Eles assentiram respeitosamente para ela, mas não se moveram,
E foi então que a princesa percebeu que eles pretendiam ficar para trás, para cobrir sua retirada. Não, ela pensou. Eles deveriam tentar escapar também. Mas não havia maneira de dar ordens ou discutir. Tudo o que podia fazer era continuar se arrastando para frente, causando o mínimo de agitação na grama possível. A qualquer segundo, ela temia ouvir aquele som terrível de trovão novamente, mas não veio. O sol estava muito baixo agora, transformando os caules de algumas das gramíneas ondulantes em ouro. Amenerdiz continuou rastejando, se perguntando se todo o grupo poderia escapar sob a cobertura da noite. Finalmente, após o que pareceram horas de deslizar para frente de barriga, algo além de mais caules de grama entrou em seu campo de visão muito estreito. Rocha se erguia diante dela. Enquanto ela continuava a rastejar, ele se alargava, visível através dos caules de grama como a cunha de um arado. Amenerdiz ousou rolar ligeiramente para o lado, para ter alguma ideia de quão alto era o afloramento rochoso. Era um afloramento de arenito, de bom tamanho. Ela podia ver as folhas de pequenas árvores ondulando na brisa fraca, algumas delas crescendo de rachaduras nas rochas. Havia também tufos de arbustos. Oferecia ocultação, refúgio. Nós conseguimos! Ela pensou, sentindo uma onda de alívio. Podemos nos esconder entre as rochas até o sol se pôr, então podemos tentar fugir dos homens que estão lá fora, esses homens que podem matar à distância. Sua mente correu, planejando sua estratégia para o restante da jornada. Eles viajariam apenas à noite, se escondendo durante o dia. Eles deveriam ser capazes de refazer seu caminho até a costa, se fossem cuidadosos. Seus barcos estariam esperando por eles, porque estavam cuidadosamente escondidos por ilusão e protegidos por feitiço. Eles... Som irrompeu atrás deles. Estalos de trovão despedaçaram o silêncio. Ela ouviu gritos de guerra, berros, depois gritos. Tarek avançou, dobrado quase ao meio, e a pegou debaixo de um braço maciço enquanto corria para as rochas. Um momento depois, ela foi jogada para dentro da ocultação atrás de uma tela de arbusto e uma grande rocha, com as costas contra outra rocha, esta do tamanho de uma pequena moradia. Quase imediatamente, 2 outros corpos se amontoaram no nicho reentrante com ela, Tarek e Pi, o sumo sacerdote. Amenerdiz sacou sua adaga, esperando a qualquer momento ser arrastada para fora do pequeno refúgio, mas segundos se transformaram em minutos, e ninguém apareceu. Os estalos de trovão haviam cessado. Ela se agachou com seus 2 protetores, incapaz de ver para fora, escutando o máximo que podia. Gritos em uma língua que ela não conhecia enchiam o ar, misturados com lamentos, gritos e gemidos. 4 estalos de trovão mais, e os gritos pararam abruptamente. Somos os únicos que escaparam. Sua voz era fraca, mal mais que um sussurro. Tarek assentiu sombriamente. Sim, Alteza. Eu acredito que sim. Os olhos do eunuco continham medo, não por si mesmo, ela sabia, mas por ela. Acredito que nossa fuga seja apenas temporária. Mais cedo ou mais tarde, eles vasculharão esta área, e nos encontrarão. Ele olhou para o céu. Quando a noite cair, pode ser possível escalar essas rochas e fugir, mas tenho pouca esperança disso. A princesa sabia que ele falava a verdade. Devemos orar, ela disse, suavemente. Pi, você nos guiará em uma oração a Pedema? Alteza, disse o velho sacerdote, em vez de orar agora, sinto que devemos fazer o que pudermos para nos fortalecer. Ele ergueu uma mochila. Amenerdiz a reconheceu. Não era grande, e ela vira pela última vez carregada por Amanimalel, uma de suas criadas. Eu agarrei a alça para ajudá-la, mas ela tropeçou e caiu, e de repente eu estava segurando apenas a mochila, ele explicou, seus olhos escuros cheios de arrependimento. Talvez eu devesse tê-la largado, mas eu estava correndo tão rápido que não consegui reunir a inteligência para fazer isso. Rapidamente, ele abriu a pequena mochila. Havia um recipiente de cerâmica para água, tampado e cheio. Pio estendeu para Amenerdiz. Aqui, Alteza. Ela recuou. Não, ela disse. Eu beberei apenas se compartilharmos igualmente. Cada um deles passou o recipiente e tomou alguns goles rápidos e gratos. Mesmo que a água estivesse quase tão quente quanto água de banho, Amenerdiz achou que nenhuma bebida jamais havia tido um gosto tão bom. Pi vasculhou mais, e tirou um pão de chapa, que eles quebraram em pedaços e compartilharam. Até mesmo as 2 mordidas que eram sua parte ajudaram a restaurar a energia da princesa. O sacerdote vasculhou o resto do conteúdo, encontrando uma saia enrugada, uma túnica velha remendada, alguns grânulos de cabelo, um chale cinza e um par de sandálias sobressalente. Todos estavam igualmente desgastados. Os 3 se olharam consternados. Foi demais esperar por uma arma. Tarek disse, finalmente. Ainda temos nossas adagas. Sim, disse Pi, distraidamente, olhando para o céu. Não falta muito para o pôr do sol. Cheiros de cozimento, risadas e conversa chegavam até eles. Evidentemente, os captores e assassinos estavam montando acampamento. Quantos você acha que sobreviveram? Amenerdiz perguntou. Nenhuma maneira de saber, disse Tarek. Uma mulher gritou, depois gritou novamente. Era um grito de indignação e dor, e então uma nova voz ecoou. Amenerdiz reconheceu aqueles gritos. Amanimalel, ela sussurrou. E Penut. Eu conheço suas vozes. Pi trocou um olhar com Tarek.
Alteza, ele disse, urgentemente, você está em grave perigo, pior que Tarek e eu. Tudo o que eles provavelmente farão é nos matar. Mas você... Amenerdi sabia o que o velho tentava dizer. Você não precisa ser tão delicado, ela disse. Eu tenho 20 anos, santo. Eu sei o que os homens fazem com mulheres cativas. A pele escura do velho homem escureceu ainda mais enquanto ele corava. A princesa teve que lutar contra um impulso histérico de rir. Instintivamente, ela sabia que se começasse, não pararia. Severamente, ela ordenou a si mesma parar de tremer e mostrar coragem. Alteza, disse Pi, acredito que você deva se disfarçar. Se eles perceberem que você é de sangue real, podem mirá-la ainda mais. O que devo fazer? Para começar, nos dê sua joalheria, disse Tarek. Que eles não a encontrem em você. E vista as roupas de sua criada. Eu esconderei suas próprias roupas na fresta atrás de mim. Talvez eles não as encontrem. Ela assentiu, e os homens educadamente baixaram os rostos para os joelhos erguidos. Não era fácil vestir a saia velha e a túnica, e as sandálias velhas sem se levantar, mas ela era jovem e ágil, e conseguiu. Quando terminou de trocar de roupas, ela tirou seus braceletes combinando de lápis lazuli e ouro, seus brincos de ouro e o pesado colar feito de 3 fios de lápis lazuli, ouro, cobre, coral branco e rosa, e contas de esmeralda. A única joia que manteve foi o bracelete sagrado de Apedema. Tarek, como prometido, enfiou suas roupas descartadas e sandálias com contas de ouro na fresta, depois ele e o sacerdote esconderam a joalheria na mochila. Pi a observou. E agora, Alteza, você e eu devemos trabalhar juntos para tecer um feitiço. Seu bracelete é uma fonte de poder, e isso ajudará a nos fortalecer. Precisamos disfarçá-la, transformá-la em alguém que não seja percebido como um vaso para incitar. Luxúria, Amenerdi terminou bruscamente, quando ele parou. Ela endireitou os ombros. Muito bem. Eu não tenho desejo de enfrentar o que minhas pobres criadas estão passando. Como faremos isso? Acredito que possamos criar uma ilusão que se mantenha fielmente. Você tem uma afinidade com tecidos, coisas tecidas, disse Pi. O velho sacerdote pegou o chale cinza e o sacudiu, olhando para ele pensativamente. Isso deve servir. Nós centraremos nossa ilusão nele. Enquanto você o estiver usando, ou mesmo tocando, você aparecerá como a imaginamos em nosso feitiço. O que tentaremos? A princesa perguntou. O velho homem balançou a cabeça. Algo repulsivo. Temo que isso não seja algo que eu saiba muito. Padrões de beleza feminina não são algo que eu não tenho a experiência para. Eu não, ele gaguejou até parar, encolhendo os ombros desamparadamente. Dê-lhe um estrabismo, disse Tarek, de repente, surpreendendo ambos, mimando olhos cruzados com os dedos. Cabelos finos, grisalhos e sem vida. Dentes salientes, tortos. Algumas verrugas estrategicamente colocadas, verrugas peludas. Pele enrugada, manchada. Um pouco de corcunda nas costas, para que ela não consiga se endireitar. Faça-a mais baixa, para que todos olhem para baixo para ela. Faça-a magra em cima e gorda embaixo. Isso deve servir. Amenerdi, ouvindo tudo isso, estremeceu. Eu serei horrenda, ela disse, fracamente. Sim, disse Tarek. E isso será tudo de bom. Outro grito feminino dividiu o ar. Os três se olharam na luz que se apagava. Amenerdi engoliu em seco. Vamos começar. Espalhando o chale entre eles, o sacerdote e a princesa se centraram, depois começaram seu feitiço. Amenerdi segurou o tecido em sua mão direita, drapejado sobre seu antebraço para que repousasse contra seu bracelete. Erguendo a mão esquerda, ela começou a tecer padrões no ar. Pi ergueu a outra ponta do tecido cinza com as duas mãos e soprou sobre ele, emprestando à tecelagem de feitiço dela sua força. Enquanto o feitiço começava a se formar, a princesa fechou os olhos, concentrando-se, mantendo uma imagem de si mesma dentro de sua mente. Então, lentamente, traço por traço, ela alterou essa imagem, fazendo todas as coisas que Tarek havia sugerido. Tecer o feitiço era tão exaustivo quanto fazer trabalho manual nos campos sob o brilho total do sol. Amenerdi teve que lutar contra a fadiga. Ela se forçou a se concentrar, obrigou sua mão esquerda a se mover enquanto tecia o feitiço no ar, criando a ilusão. Com a ilusão formada, o poder do bracelete ajudou a transferi-la para o tecido do chale. Seus dedos agarraram o chale enquanto ela deixava o feitiço fluir através dela. A força de Pi a alcançou, entrou nela, fortalecendo seu poder. Seus olhos estavam fechados, então ela não viu o que fez Tarek de repente inspirar. Ela não podia poupar tempo para olhar para o chale, ver o brilho fraco de magia que estava fluindo para ele. Mas ela sabia que estava lá. Após o que pareceram horas, ela terminou com sua imagem, vendo no olho de sua mente a criatura distorcida e lamentável que Tarek havia descrito tão vividamente. Amenerdi deu ao feitiço um surto final de poder, depois deixou cair ambas as mãos no colo. Sua cabeça pendeu para frente enquanto a exaustão a varria como uma onda do oceano, arrastando-a para baixo. Ela dormiu, ou perdeu a consciência? Amenerdi não tinha certeza, mas quando finalmente abriu os olhos, foi para a escuridão. Uma lua quarta iluminava o céu, e enquanto seus olhos se ajustavam, ela podia distinguir Pi e Tarek como borrões escuros contra a cor mais clara das rochas.
O feitiço havia exaurido Pi tanto quanto a ela. O velho homem pendeu contra a rocha, cada músculo e tendão frouxo. Reunindo o chale em suas mãos, a princesa se virou para Tarek. Como eu pareço? Ela perguntou, sua voz rouca de cansaço. Ela se sentia como se tivesse movido uma montanha com as mãos nuas. Tarek abriu a boca, mas nunca teve a chance de responder. Luz repentina brilhou em seu pequeno refúgio. Eles piscaram com o brilho, recuando. Uma voz chamou palavras que não conheciam, enquanto o homem segurando a tocha avançava. Eu devo transformar meu bracelete, pensou a princesa. Ela se encolheu, agarrando o chale cinza ao seu redor, escondendo o bracelete dourado sob uma dobra do tecido. Rapidamente, ela o tocou, desejando que se transformasse. Um momento depois, quando ela puxou o braço de debaixo do chale, o talismã de Apedema parecia nada mais que um retalho de tecido áspero circundando seu pulso. Ela olhou para cima enquanto uma forma escura se erguia ameaçadoramente sobre ela, sentindo medo se torcer dentro dela. A ilusão havia funcionado? Mãos rudes a agarraram. Amenirdiz tentou se afastar daqueles dedos agarradores, e enquanto fazia isso, ofegou bruscamente e acordou. Ela ficou deitada lá por um momento, seu coração martelando, lutando para respirar. Foi apenas um sonho, ela pensou. Você sonhou com quando foi capturada. Foi muito real, mas está no passado. Acalme-se. Ela, Tarek e Pi haviam sido capturados por mercadores de escravos naquele dia terrível. Ela logo aprenderá que bandos de mercadores de escravos vagavam pelo interior do continente, procurando por presas. Eles podiam ser homens negros ou brancos, mas eram iguais, todos carregavam chicotes e varas de ferro, curtas ou longas, que chamavam de mosquetes ou pistolas. Essas armas eram as coisas que haviam causado os ruídos de estalo de trovão, essas armas mortais que podiam matar à distância. Os homens brancos haviam trazido essas armas para a África, mas homens negros haviam sido rápidos em adotá-las e usá-las para distribuir morte. Brancos ou negros, mercadores de escravos se importavam apenas com dinheiro, ela aprenderá isso também. O coração acelerado da princesa diminuiu, enquanto o pesadelo perdia o controle sobre ela. Ela ouviu chuva salpicando no telhado. A estação chuvosa havia começado um pouco cedo este ano. Abrindo os olhos, ela mal conseguia distinguir os contornos de seus arredores, a linha de paletes no chão de terra, cada um segurando uma mulher dormindo. O dormitório das escravas mulheres. Sim, ela certamente estava segura. Seus lábios se curvaram em um sorriso sem graça. Segura de captura, pelo menos. Ninguém precisava capturá-la, porque ela já havia sido capturada. Ela estava aqui, nessa grande fazenda fora de Calabar, e não era mais uma princesa, em vez disso, ela era uma escrava. Ela havia perdido tudo, até mesmo seu nome. Não mais carregava o nome orgulhoso de uma ancestral que havia sido rainha de Ku. Ela abandonara seu nome real, para que ninguém o reconhecesse e perguntasse sobre sua origem. Nestes dias, ela era conhecida como Aisha. Haviam-se passado 5 meses desde que Aisha e os remanescentes da caravana de Zerzur haviam sido marchados de volta a Calabar, amarrados uns aos outros como bestas de carga por um arnês de madeira e couro chamado cofre. No momento em que chegaram a Calabar, onde foram vendidos, seu bando havia sido reduzido a menos da metade dos Zerzuranos que haviam sobrevivido ao ataque inicial. Aisha havia assistido, angustiada, enquanto suas criadas, depois 2 sacerdotes, depois metade dos guardas restantes pereciam durante aquela jornada de calor, feridas, fome ou doença. Nos dias seguintes, ela se perguntou por que não havia morrido ela mesma, e também se viu invejando aqueles que morriam. Em Calabar, a maioria dos sobreviventes restantes havia sido vendida para mercadores de escravos que prontamente carregaram suas novas aquisições nos porões de navios e navegaram para o oeste. Apenas Pi, Tarek e Aisha foram comprados por donos que os mantiveram em solo africano. Ela não tinha ideia de para onde o dono de Pi o havia levado, mas sabia onde Tarek estava. Ambos haviam sido comprados pelo mesmo homem, um inglês chamado Dalton. Mestre Dalton possuía uma fazenda fora de Calabar, onde cultivava comida para abastecer os navios de escravos. Tarek trabalhava o dia todo nos campos, cultivando inhame, milhete, sorgo e arroz. E ela, Aisha, era tecelã e costureira da fazenda. Ela passava seus dias na sala de tecelagem e costura, fazendo tecido e costurando roupas. No início, ela fazia apenas roupas simples de tecido caseiro para os trabalhadores do campo, mas à medida que sua expertise se tornava evidente, ela era confiada para costurar roupas primeiro para os escravos da casa, depois para seu mestre e senhora ingleses e seus filhos. Nestes dias, até mesmo as amigas ricas da senhora ocasionalmente lhe traziam rolos de tecidos lindos e ela criava vestidos para elas, modelados em desenhos que elas lhe mostravam de livros e esboços. Aisha tinha uma pequena mas crescente reserva de moedas que essas mulheres lhe davam como gorjetas, por fazer bom trabalho. Ela é tão feia que mal se pode suportar olhar para ela, uma mulher havia comentado, enquanto sua amiga modelava seu novo vestido da tarde, mas eu juro, a criatura pode costurar um belo vestido. Aisha não havia, é claro, traído que havia entendido o inglês. Na marcha para Calabar, ela havia aprendido um conhecimento prático de Yorubá, a língua das tribos locais que agora controlavam os empreendimentos de caça escravos. E uma vez que chegará à fazenda, ela aprenderá a língua comum falada pelos escravos, que era chamada de Pidgin. Era uma mistura de várias línguas nativas, com algumas palavras estrangeiras jogadas para boa medida.
Mas, exceto por obedecer comandos dados a ela em pidgin, e responder em monossílabos, ela era cuidadosa em manter a boca fechada. Ela não queria falar com ninguém. Uma vez que chegará à fazenda, onde seu novo mestre, Roger Dalton, sua esposa, Sra. Dalton, seus filhos, muitos dos servos da casa e os capatazes falavam inglês, ela começara a aprender essa língua. Ela sempre fora boa com línguas. Fazia parte dela, assim como era boa com costura, tecelagem, qualquer coisa a ver com tecido. Era tudo parte do dom que os deuses lhe haviam dado ao nascer, assim como sua capacidade de trabalhar magia. Ela tinha a maior habilidade de qualquer um em sua família, muito mais que seu pai ou irmão. De que adiantava? Tão longe do coração de Zerzura, seu poder era limitado. Ela podia fazer algumas coisas, especialmente onde tecidos estavam envolvidos, mas ela estava amargamente ciente de que lhe faltava o poder para escapar para a liberdade. Pelo menos ela ainda tinha seu pequeno laço com o coração e Zerzura. Ninguém havia dado ao retalho tecido que ela usava ao redor do pulso nem mesmo um olhar. Era mal mais que um trapo, com um design fraco destacado por alguns fios bordados. Aisha se virou em seu palete, puxando Shari sobre o ombro. Ela nunca o deixava sair de seu alcance, nem mesmo por um momento. Tudo que se interpunha entre ela e o abuso do mundo masculino era a ilusão de sua feiura, então ela se agarrava a ela ferozmente. Ela ficou deitada lá, fechando os olhos, buscando sono, mas ele a evadia. Em vez disso, ela se viu visualizando o rosto de sua mãe. A essa altura, sua mãe provavelmente a havia dado por morta. E, de certa forma, sua filha Menirdiz, princesa de Zerzura, estava morta. Lágrimas encheram seus olhos, mas Aisha piscou ferozmente para afastá-las. Ela não chorava desde aquela marcha terrível pela África, amarrada em um cofre com seus compatriotas doentes e, às vezes, moribundos. Chorar não resolvia nada. O que ela tinha que fazer era descobrir alguma maneira de escapar. Ela rolou novamente, para as costas, e olhou para a escuridão. Escapar significava um navio. Eles não podiam caminhar sobre a água. Se mais e mais das mulheres brancas viessem até ela, trazendo-lhe imagens de vestidos, trazendo-lhe tecidos que ela nunca havia encontrado antes, mas eram lindos além da crença, sedas, cetins, veludos, e ela costurasse bem para elas, elas continuariam a lhe dar moedas. Todo dia seu conhecimento de inglês crescia. Quando ela tinha certeza de que estava completamente sozinha, e o som de seu tir batendo mascarava qualquer ruído que fizesse, Aisha praticava falar inglês, sussurrando, primeiro palavras, depois frases. Ela sabia que ser capaz de se comunicar seria essencial para obter passagem a bordo de um navio. Mesmo agora, Sra. Dalton estava começando a confiar nela, permitindo que ela caminhasse para a cidade às vezes em pequenas tarefas, especialmente aquelas conectadas com sua costura. Durante essas viagens, Aisha confinava-se a apontar, gestos e algumas palavras de pidgin. Ela não queria que ninguém soubesse que ela podia falar bem. Ela sempre mantinha os ouvidos abertos para qualquer palavra sobre Pi, mas até agora não havia sido capaz de descobrir para onde ele havia sido levado. Toda vez que ela passava pelos cais, Aisha olhava faminta para os navios, e planejava. Ela economizaria suas moedas. E quando calculasse que tinha o suficiente delas, compraria comida e suprimentos para sua jornada. Então ela e Tarek deixariam a fazenda no meio da noite, e se esconderiam a bordo de um navio rumando para o oeste. Não um navio de escravos, porém. Tecelagem de feitiços requeria concentração, e ela não seria capaz de se concentrar na presença de tantas pessoas condenadas, seu próprio povo, pessoas da África, pessoas com peles escuras. Após o navio zarpar, quanto mais perto chegasse da ilha de Kerma, mais forte seu poder se tornaria. Se ela estivesse a um dia de vela de sua pátria, Aisha estava confiante de que poderia tecer um feitiço que faria toda a tripulação cair em sono profundo. Então ela e Tarek baixariam um barco e arriscariam no mar aberto. Se a Pedema e os outros deuses a favorecessem, não haveria tempestades para afundar seu barco, e eles alcançariam sua pátria encoberta por ilusão. As névoas encobrindo a ilha se abririam para ela, porque isso fazia parte do poder de seu bracelete. E então eles estariam em casa. Em casa. O pensamento disso fez lágrimas picarem novamente. Ela nunca saberia o destino de seu pai, ou de seu irmão, mas pelo menos estaria lá para confortar sua mãe. A Menirdiz não tinha desejo de governar Kerma, mas se ela fosse a única herdeira restante, faria seu dever e se tornaria rainha após a morte de sua mãe. A primeira coisa que faria quando fosse rainha, ela jurou, deitada sem dormir na escuridão, ouvindo o som da chuva salpicando no telhado e a respiração de suas companheiras escravas, seria libertar os escravos de Kerma. Aisha foi capaz de implementar seus planos nos meses seguintes. 2 meses na estação chuvosa, ela podia falar frases inteiras em inglês. Quando costurava na casa principal, sua sala de costura ficava ao lado da sala de aula. Ela ouvia as crianças enquanto faziam suas lições e lia em voz alta. Às vezes, ousava articular o que elas diziam, o som que fazia mal acima de um sussurro. Em dias em que suas lições terminavam antes de seu projeto de costura, ela se apressava para terminar seu trabalho, depois colocava o projeto terminado e suavemente ia na ponta dos pés para a sala de aula ao lado. Uma vez lá, ouvia passos se aproximando. Aisha se intrigava com a idade dele. Suas feições eram suaves, sem rugas, mas seu cabelo era branco como leite, e usado em 2 grandes cachos de cada lado do rosto.
Enquanto eles ficavam lá, olhando para ela, Aisha continuou a tecer, seu tir batendo ritmicamente. Ela não fazia contato visual com os recém-chegados, mas os observava disfarçadamente. A senhora indicou Aisha, depois fez uma reverência rápida enquanto se dirigia a seus convidados. Aqui está ela, senhor. A tecelã que o senhor pediu para ver. Seu nome é Aisha. Erguendo a voz, ela chamou, Aisha. Aisha parou de tecer e olhou para cima, incerta se deveria se levantar. Senhora, ela perguntou, falando Pidgin. O mestre a vendeu, Aisha, disse sua senhora. Sinto muito vê-la ir, mas não pode ser ajudado. Vá e reúna suas coisas, depois volte aqui imediatamente. Não demore. Aisha se levantou, sentindo seu coração pular de medo. Ela fez uma reverência rápida, assentindo. Rapidamente, ela se dirigiu para a porta. O que devo fazer? Eu quero correr, mas de que adianta? Eu seria pega antes de ter ido 1 milha. Os rastreadores têm cães. Enquanto se aproximava da porta, de cabeça baixa, Sra. Dalton e o homem de luvas pretas recuaram para que ela pudesse sair. Mas o homem de cabelo branco de repente se moveu, parando à frente dela, barrando sua saída. Olá, Aisha, ele disse, em inglês. Meu nome é Cutler Beckett, e eu sou seu novo mestre. Mal posso esperar até podermos ter uma boa e longa conversa.